Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Realmente essa palavra queimou no meu coração para vocês, para nós aqui. E eu sei que já ouvimos muita coisa nos cultos de jovens, mas essa é uma palavra que eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu sei que Deus vai falar com cada um de nós. No livro de Eclesiastes diz assim: alegre-se, ó jovens, em sua mocidade. Eu quero começar essa palavra trazendo duas notícias para o jovem, que não é fake. A primeira notícia é que Deus é real. Embora você não esteja vendo, mas Deus é real. Ele existe, Ele criou você, Ele te ama e tem planos para a tua vida. A segunda notícia: Satanás também é real. O diabo existe. E grava o que eu vou dizer agora. O triunfo de Satanás, o mérito, o ápice de Satanás é fazer com que você acredite que ele não existe. O inferno investe muito para banalizar, para dificultar você de identificar o diabo. Por exemplo, a droga é um produto do inferno. Ah, mas é moda. O sexo livre é um produto do inferno, mas está na moda. Os barzinhos, os inferninhos pela cidade é um produto do inferno, mas está na moda. Então o diabo faz de tudo para mesclar a presença dele no meio do povo. O oposto de Jesus quer ser reconhecido, Ele quer agregar você na família dele, Ele quer fazer de você um filho dele. Porque no final das contas, quando chegar o dia da tua morte, que ela pode ser na idade pequena, na idade de adolescente, na idade de adulto ou de velho, você vai prestar conta com o teu Criador. Então, tanto aquele que reconhece Jesus como Senhor, como aquele que é totalmente incrédulo, vai passar pelo juízo. Todos nós passaremos pelo juízo. A igreja vai ser tirada e todos passarão diante de Deus, diante do seu juízo. O nosso Deus, eu vou falar alguma coisa que vocês nunca ouviram, eu também não tinha ouvido, em oração eu senti no meu coração. O nosso Deus é jovem. Aí você vai me dizer assim: por quê? Da onde que você tirou que Deus é jovem? Eu vou te provar na Bíblia que Ele é jovem. A Bíblia diz assim: quando Deus criou o homem, Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem. Se ele fosse um velhão barbudo, barrigudo, como é que Adão ia nascer? Barbudo e velho. Mas Deus criou a sua imagem um homem que era jovem. Concorda comigo? Então nosso Deus, embora que Ele seja eterno, sem soma de anos, Ele é jovem. E o primeiro homem que nós vamos falar aqui dentro da palavra é Adão. Adão foi um homem criado segundo a imagem do Senhor, para que tivesse domínio sobre todas as coisas na terra. E é assim que nós deveríamos estar hoje, eu e você. Se não fosse a desobediência e o pecado,
estaríamos gozando daquilo que Adão viveu no início. Então estamos pagando um preço, um sofrimento de um erro de um homem. A Bíblia diz: por um homem entrou o pecado, e por um homem esse pecado foi absorvido, que é Jesus. Mas vamos chegar até ele. Então nós vimos que Deus é jovem e fez o homem à sua imagem, um homem jovem. O segundo homem que eu gostaria de mencionar é Noé. Por que Noé? Noé recebeu do Senhor uma missão que não era fácil. Você construir um barco num lugar que não passa rio, um lugar que não tinha água acumulada, e Deus sustentou a promessa na vida de Noé. Mas por que eu estou falando de Noé? Eu estou falando de Noé porque ele tinha 3 filhos, jovens. E esses 3 filhos foram os que entraram na arca com Noé: Sem, Cão e Jafé. Irmãos, imagina o teu pai ou tua mãe com um plano de Deus. Deus não falou com você, falou com o teu pai e com a tua mãe. E o teu pai fala: olha, você deixa o que está fazendo, deixa as tuas coisas, que vai cair uma água de um tamanho, nós vamos ter que construir um barco, isso aqui tudo vai inundar. Você jovem, casadinho de novo, como é que fica isso? Pastor Joel, um homem que eu admiro muito nas suas pregações, ele disse assim uma vez que: não pense você que nos dias de Noé era da pedra polida, eles eram animais, homens das cavernas. A tecnologia daquela época era grande. Salomão fala que nada é novo. Nem sei se tinha computador na época de Noé, que poderia ter. Nós não sabemos, a Bíblia não fala. Mas Salomão fala que tudo que aconteceu aqui, nada é novo, tudo já existiu. Então, se tudo já existiu, como Salomão diz, podemos até imaginar que nos dias de Noé havia computadores, haviam aviões. Nós não sabemos. Mas Deus deu uma técnica, Deus deu uma maneira para Noé produzir aquela arca, totalmente fora do padrão do mundo. E quando Deus apartou aqueles homens, os seus filhos, os filhos de Noé na arca, eles tiveram que abrir mão de muita coisa. E hoje, irmãos, a igreja é a arca. Nós estamos aqui hoje dentro da arca, e lá fora está fervendo. Todos nós convidamos as pessoas, e com certeza nos dias de Noé, as pessoas eram convidadas para ter uma vida diferente. Eu não sei se as esposas daqueles homens foram por obediência, por amor ou por temor, mas elas entraram. Não eram da família, foram agregadas. Então, nos dias de Noé, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. Você saberia me dizer quantos dias aquele povo ficou dentro da arca? 360 dias aproximadamente. Imagina você 360 dias no meio de bichos, fechado num cubículo ali, balançando, porque Deus havia dado uma promessa para aquela família. Voltando para nós hoje, você está dentro de uma arca aqui, espiritual. Deus tem promessas para você. Vale a pena deixar o mundo lá fora para estar na arca? Quantos convites aquele povo teve lá de fora? Quantos convites? Mas a opção daqueles jovens foram a obediência. Eles obedeceram.
Próximo jovem usado por Deus, José. José, por ele ser o mais novo, os outros irmãos não gostavam dele. E ele foi vendido, como nós sabemos da história, como escravo. E Deus honrou aquele menino. Deus honrou aquele jovem. Às vezes, nós achamos que não temos qualidades, que não somos nada, que o nosso pai ou o nosso trabalho, as pessoas gostam mais de um do que dos outros, sempre estamos para trás, não somos aquela pessoa que tem um glamour, que o mundo não dá aquela ênfase. Mas José, mesmo no calabouço, Deus honrou aquele menino, Deus honrou aquele jovem. Em todos os lugares que José passou, Deus colocou as suas mãos sobre a vida dele. E sabemos que aonde Deus o levou, ele foi o segundo maior homem do Egito. Deus tem planos diferentes. Nós não sabemos se daqui entre nós vai surgir pastores, governadores, até presidentes da república. Nós não sabemos. O que nós sabemos? Nós sabemos que nós temos que ficar debaixo da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor começa hoje, agora. A vontade do Senhor não começa amanhã. Não é regime que você vai fazer começa a semana que vem. A vontade do Senhor começa agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endurece o teu coração. É hoje que Deus está te tocando? Começa hoje. É hoje que Deus tocou para você orar por alguém? Começa hoje. O convite que você fez, você só fez o convite, ou você dobrou o joelho e falou: Senhor, toca nele para ele vir. A maneira que você convidou, qual foi? Houve um propósito: Senhor, vou fazer um sacrifício, um jejum por aquela vida, para que ela venha. Muda a história dele. Mesmo a mulher de Potifar, no escurinho do cinema ali, na penumbra da casa, José vazou, porque o temor ao Senhor era muito maior do que o que estava visível. E a mulher devia ser muito por isso, porque o diabo não brinca em serviço. Ela devia ser, não era uma baranga não, era coisa linda. Mas José vazou. Próximo jovem que Deus usou tremendamente, Samuel. Filho de Ana. Ana, uma mulher estéril, não tinha filhos. Penina, uma mulher farta de filhos. E Ana sempre sendo humilhada porque era estéril. Até que um dia ela vai até o templo e o profeta vê ela chorando, em desespero. O profeta acha que ela está bêbada, embriagada. Ela diz: não, meu Senhor, eu estou clamando. Você quer uma bênção, irmão? Chora, busca. Nada cai do céu de graça. Deixa Deus ver o desejo do teu coração pela bênção. Você tem um amigo que está na droga? Vem chorar no altar por ele, como Ana fez. E Deus concedeu o filho a Ana. É interessante que Samuel passou a morar no templo, e na sua juventude ele começou a ser usado por Deus para dar uma palavra ao sacerdote, a Eli. E pela boca de Samuel, Eli foi exortado
E nós conhecemos a história. Deus usou um jovem. Próximo jovem que Deus usou tremendamente, Davi. Davi era ruivo, franzino e desprezado. Você imagina um pai com muitos irmãos e o profeta chega para ungir, e a hora que o profeta chega, o pai vai apresentando os filhos que ele mais gostava, os bonitões, os grandes, os fortes, os que tinham aparência. E o profeta fala: não tem mais nenhum? Ah, tem Davi. E às vezes nós somos esquecidos. Nós somos esquecidos pela nossa família, pelos nossos amigos, no nosso trabalho. Todo mundo tem aumento, mas você não tem. O aumento não chegou para você. Todo mundo tem um elogio, mas você não tem. Não chegou para você. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você me pergunta: mas são tão pessoas especiais? Por quê? Porque eles estavam sob a cobertura, sob a obediência. Só o fato de você entrar aqui nesta noite, estar sentado aqui, você é uma pessoa amada e querida por Deus. Porque Deus nos tirou lá de fora. O sabor da maconha, o sabor da droga, o sabor da prostituição não está na nossa boca, não está no nosso coração. E quem tirou? Foi Deus. Mas lembra que eu falei no começo? O mesmo Deus que tirou você de tudo isso, que é real, também tem um opositor, que também é real, que vai fazer de tudo para tirar a tua atenção. E o jovem é a força. Mas no fim vocês vão entender por quê. O jovem é a força. Nós temos vigor, vontade, determinação, sonhos, desejos, amor pelo próximo. Então Deus investe no jovem. E Davi, ele tinha uma coisa que nós precisamos aprender nesta noite. Quando ele chegou até o campo de batalha, todo o povo estava vendo um gigante. Davi franzino, ruivo, desprezado. Quando Davi olhou para o gigante, ele viu o quê? Uma oportunidade. Foi agora que eu tiro meu pé da lama, porque eu vou como o rei está no meu coração. Eu temo ao Senhor. Eu vou nessa guerra para vencer, porque Deus está comigo. Eu vou conseguir dar um testemunho para o rei. Eu vou conseguir livrar o meu povo das mãos do inimigo. Eu vou conseguir casar com a filha do rei. Eu vou conseguir que a minha família não pague mais impostos. Eu vou mudar a minha vida. Às vezes, as dificuldades são obstáculos que aparentemente são ruins, mas são bons. São oportunidades que Deus nos dá de fazer a diferença. E Davi fez a diferença. E nós podemos fazer a diferença. Quando você, na escola, no trabalho, na rua, quando você vê alguém chorando, é a oportunidade que você tem de falar do Senhor. Quando você vê um amigo que é desprezado na escola, aquele que é quieto, aquele que é humilhado, aquele que ninguém quer ser amigo dele, vai lá. Seja diferente, faça a diferença. Mostre que o que você tem é maior do que o gigante que aparentemente está nele.
nós podemos fazer a diferença. Você faz a diferença. Porque a Bíblia diz que onde você colocar a planta dos seus pés, a unção do Senhor vai estar ali. E você nunca está sozinho. O cristão nunca está sozinho. Tudo que você vai fazer, Deus é contigo. Tudo. Se tem um exame de seleção e uma vaga na empresa, se Deus te quer você lá, faz a sua parte. E deixa Deus fazer o restante. Se for para você estar lá, Deus vai livrar todos e vai deixar você lá. Porque você é um privilegiado, você é um eleito. Você é lavado no sangue do Senhor. Você está segundo o coração de Deus. E Davi daria tudo para ter o que você tem, o que eu tenho. Qualquer profeta, qualquer cidadão, qualquer apóstolo, qualquer um, de Malaquias para trás, do Velho Testamento, qualquer um, Salomão, Davi, qualquer um, daria tudo para ter o que você tem. Isaías daria tudo para ter o que o Roger tem. Está sentado, ouvindo a palavra de Deus, confortado, com a Bíblia na mão, com o Espírito Santo no coração, lavado no sangue do Cordeiro. Quem não queria isso? Todos queriam. E nós temos o que todos os profetas profetizaram. Você tem a promessa. Todos profetizaram e nós temos a promessa. Há um diferencial nosso. Nós temos um diferencial com eles lá atrás, com os patriarcas. Eles anunciam a boa nova e nós vivemos na boa nova. Nós estamos saboreando a boa nova. É por isso que o diabo nunca foi tão furioso em nenhuma das eras, em nenhum dos períodos que eu mencionei até agora. O diabo nunca foi tão furioso como é agora, porque você tem tudo e não dá valor. Quantos que não queriam estar numa igreja confortável como essa, ouvindo uma palavra, adorando ao Senhor, e onde estão? Ou na televisão, ou nos barzinhos, ou usando droga, ou não fazendo nada. Não. Nós somos a nação santa. Nós somos. Fizemos parte disso. No Salmo 119:9 diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Com que purificará o jovem o seu caminho? Jovem que me ouve, o que você tem investido? Por que caminho? Caminho é sentido futuro, para frente. Ninguém anda para trás. Caminho é o dia de amanhã, é o minuto seguinte. Como a morte é um ladrão, nós não sabemos quando seremos chamados. Podemos ser chamados daqui 5 minutos, daqui 5 dias, daqui 5 anos, daqui 20 anos, não sei. E como você tem tratado, como você tem feito no seu coração, qual o que você tem investido para encontrar o caminho lá na frente? A Bíblia fala que a palavra do Senhor é luz para os meus pés. Por que luz? Porque eu estou clareando aqui, o próximo passo eu vou pisar. Se tiver um buraco, eu caio. Mas se a luz estiver comigo, eu vou ver o buraco, eu vou desviar dele. E o diabo, irmãos, não precisa muito para nos tirar do caminho, não. A ideia do diabo é o seguinte: é chamar a tua atenção. Como é que ele chama a tua atenção? Propostas, celular, na hora do culto, o Senhor está falando, o teu Deus fala com você na hora do culto. Aí o diabo vibra o teu celular, chama a tua atenção, tira o teu foco. É a mesma coisa, você vai para o teu patrão, ele vai te dar a orientação do teu trabalho, e na hora que ele vai falar com você, você pega o celular e... aí depois ele te cobra. Você não vai ter o que fazer, não sabe o que foi feito, não sabe o que ele te pediu, aí você é descartado.
O jovem, com todo o vigor que ele tem, mas ele tem um defeito péssimo. Ele é muito antenado. E qualquer barulho chama a tua atenção. Tira o seu foco. Tira a tua atenção. E você perde o que Deus tem de melhor para te falar. O Criador em todas as eras trabalhou com jovens, preparando para o momento crucial. Por que Deus, todos esses personagens que eu falei, são muitos outros que eu nem mencionei, por que Deus trabalhou com esses jovens? Para quê? Para preparar a vinda do Messias, para que ele descesse do trono e se fizesse carne. Tudo que foi feito de Malaquias para trás é uma preparação para que Deus se fizesse homem. Porque o sacrifício do pecado que o homem usava de animal não era suficiente para expiar os seus pecados. Toda a Bíblia é voltada para Jesus. Toda a Bíblia. Agora eu quero falar de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Embora que os católicos achem que nós não amamos Maria e seu ministério. Abra a tua Bíblia aí, vamos lá. Lucas 1:28. Maria talvez seja de todos os personagens bíblicos. Agora vamos falar para as meninas, para as mulheres aí, né? Fica ligado para vocês agora. De todos os personagens bíblicos, Maria foi um personagem que se destacou. Por quê? Porque Maria inaugurou algo que ninguém tinha feito. Ninguém ousou, ninguém nem imaginou acontecer. Uma menina de 12 anos aproximadamente, 13. Imagina uma garotinha de 13 anos. Recebe a visita de um anjo, um sobrenatural, e fala para ela assim: você vai ficar grávida do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, Maria, o Deus que os seus pais acreditam, o Deus que tirou o povo do deserto, o Deus que deu o maná, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que criou Adão, vai entrar dentro da tua barriga e vai gerar um filho. Ele é o próprio Deus que vai nascer dentro de você. Ela disse: eu não sei como vai acontecer isso, eu não conheço ninguém, eu tenho 12 anos. Não se preocupa, Maria. E assim aconteceu. Vamos ler o texto, depois a gente vai comentar mais. Entretanto, o anjo, aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então ao anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante do Senhor. Agora eu quero jogar para nós hoje. A posição de Maria aqui é incomparável. Não se compara o que essa moça sofreu. Humilhação. Hoje uma menina grávida ainda traz um certo desconforto na sociedade, mas na época ela podia ser apedrejada. Ela era morta. Ela era apedrejada. Era o que tinha de mais terrível para uma mulher. Então o Senhor providenciou um marido para ela, que ela nem conhecia. E o José, o anjo falou com o José, ele foi lá e falou: não, filho, eu sou o pai, é meu. Se ela fala que era obra do Espírito Santo, ela era uma blasfêmia.
Se José não assume Maria, ela era apedrejada. Então aquele homem assumiu o papel de pai de Jesus. Então Maria carregava no seu ventre o Espírito Santo. Amém? Passando para hoje, o que você carrega no seu coração? O Espírito Santo. O que você carrega dentro do teu coração? O dia que eu ouvi um pastor pregar e dizer assim: nós temos que ficar grávidos de Jesus. Aquilo me chocou. Mas é verdade. A palavra de Deus fala: do seu ventre fluirão rios de água viva. Por que? Se eu preguei aqui no altar há muito tempo, né, pastor Marcos? Por que do teu ventre fluirá rio de água viva? Porque o ventre gera. Você tem o Espírito Santo, você tem que gerar vida. Ninguém tem o Espírito Santo enclausurado. Você não pode falar que tem o Espírito Santo e fica fechado e não dá uma palavra, não ajuda ninguém, não fala de Deus para ninguém. Você não tem. Não tem como ter o Espírito Santo e segurar e reter ele. Você tem que gerar vida, dar. Rios de água vivas fluirão, vão sair, não vão acumular. Você não é uma lagoa, você é um rio. Rio é vida. E quando Maria gerou Jesus, vida, a presença era tão forte que quando ela encontrou Isabel, o menino da barriga de Isabel, que é João Batista, vibrou. Há quem diga, já ouvi pastores dizer que João Batista estava morto, que Isabel também era estéril. Ele estava morto no ventre, e quando encostou as barrigas ali, ele, vida, gerou vida. Então Maria concebeu o Espírito Santo no ventre. Hoje nós concebemos o Espírito Santo no nosso coração. Para quê? Para gerar vida. Quem tem o Espírito Santo e é acomodado, enclausurado, é uma árvore sem fruto. Ele não serve para nada. Quando você explode de alegria, você não consegue conter. Você pode estar no lugar mais sério do mundo. Alguém conta uma piada, alguma coisa, você não aguenta, você começa a rir, sua cara começa a envermelhar, você explode. E assim é com Deus na nossa vida. Não tem como você ter Jesus e segurar. Não tem como. Impossível. E Jesus nasce. Se o nosso Deus fosse um velhão barbudo, barrigudo, Jesus começaria o seu ministério velho. Concorda? Mas o seu ministério começou jovem. 30 anos. No vigor. O nosso Deus em carne começou a trabalhar conosco jovem. E os homens que Jesus agregou no ministério eram jovens. Jovens, todos eles eram jovens. Os jovens da época. E o Espírito Santo hoje está agregando na Nazareno jovens. Qual a diferença do ministério dos apóstolos do nosso? Mas eles eram apóstolos. Bem, e nós somos os futuros. A mesma unção que veio sobre eles está sobre nós. A mesma função deles levar boa nova está sobre cada um de nós. A unção veio sobre você para quê? Para você ser próspero?
Você ter casa nova? Você ser rico? Não. A unção veio sobre você, para você levar a boa nova e honrar aquele que te deu a unção. Só isso. Que diminua eu, que sou o instrumento, e cresça aquele que é Senhor de tudo. Esse é o alvo. Quer ver alguma outra agora que eu vou? Achei bacana quando eu senti isso no meu coração. Nicodemos. Quando o Senhor falou para ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo, voltar a ser criança. Ele podia falar para Nicodemos assim: Nicodemos, você tem que envelhecer, ser sábio. Não, volta a ser jovem de novo. Cabeça jovem. Tem muito jovem de cabeça velha, ranzinza. O jovem precisa aprender a perdoar, a amar. Me fez alguma coisa boa, desculpa, não deixa crescer o câncer da maldade, não deixa crescer. O velho é ranzinza, o velho gosta, não, o velho leva mágoa para casa. Não podemos, o cristão não pode ter mágoa, o jovem não pode ter mágoa. Tem que matar o mal pela raiz. A criança briga uma com a outra, xinga, de repente se abraça e beija, está tudo certo. Os pais vão separar, os pais brigam, de repente os pais não conversam mais, viram um atrito ruim, e as crianças estão de boa. E os pais estão se odiando por gerações, por causa de uma briga de criança. Quantas vezes acontece isso? Isso é comum acontecer. E o Nicodemos tinha que nascer de novo. O jovem tem vigor, ele aprende com o Espírito Santo, está disponível, tem interesse por vidas, por almas, e ele é recompensado. Por que é recompensado? Porque o Espírito Santo, quando você faz a vontade de Deus, você é recompensado. Imagina, esse exemplo eu dei na última palavra que nós pregamos aqui. Você recebe um grande presente do seu patrão, um bônus legal, bacana. Olha, no fim do mês você tem tantos de bônus, bacana. Há necessidade do seu patrão ficar te dando presentinho todo dia até chegar o dia do bônus? Não. O maior presente você ganhou, seja um carro, sei lá o que. Não tem necessidade de você ficar ganhando presente todo dia, porque o maior presente você já tem. O maior presente nós já temos, que é a nossa salvação, é o nosso nome no livro da vida. É o maior presente. Jesus morreu para que eu tivesse vida, não vida aqui agora, mas vida após a morte, para que quando eu encontrasse a morte, ela não me parasse ali, eu passo à frente, eu tenho vida. A morte de Jesus foi trazer vida. Aquilo que nos impedia prosseguir foi quebrado. Ele fala: eu sou a porta. Ninguém consegue atravessar a morte se não passar por Jesus. Ah, mas e meu tio, minha tia, e o meu fulano que não serve a Deus? Ele vai ter outro tipo de acerto, ele vai para o trono branco. Mas quem passar pela porta em Jesus, não pega isso, passa direto. E é por isso que ele morreu. Se você está aqui, é porque Deus tem algo na sua vida. Entenda isso. Se você veio, é porque Deus tem algo na sua vida. A parábola do filho pródigo, vê se vocês conseguem captar esse raciocínio comigo. O filho que foi embora, ele estava comendo lavagem, certo? Ele deixou de ser filho? Não. Ele era um filho desviado.
Tem muito irmão nosso em Cristo comendo lavagem. Tem muito eleito, muito homem lavado no sangue do Cordeiro, que desviou e está comendo lavagem. Alguns estão até se suicidando. O diabo conseguiu tirar o foco de tal forma que hoje ele está se suicidando. E a Bíblia diz assim: você que está de pé, cuidado para que não caia. Então a atenção nossa com as coisas de Deus tem que ser ativa. Não podemos, o diabo não está brincando de ser diabo, irmãos. O diabo não brinca de ser diabo. Tem um videozinho rolando na internet, as moças estão conversando, tá, tomando um copo assim, e tirando um só selfie. De repente o cara vem por trás, e ele coloca um comprimido no copo dela, ela não vê. Então o vigiar e orar é isso. O diabo, ele vem colocar detalhes em nossa vida que nós não sacamos. Se você não estiver atento, você corre o risco. Depende do lugar que você frequenta, o risco é maior. Todo lugar tem risco. Cadê risco? Por exemplo, risco de uma bala perdida. Corremos um risco aqui dentro. De repente o cara passa ali, ele dá um tiro aqui e me acerta aqui. Mas se eu estiver na praça ou numa balada, o risco é maior. A probabilidade do inferno me catar é muito maior. Então depende do lugar que eu frequento, a probabilidade é muito maior. Estamos terminando, tá? Uma pergunta para que você que está me ouvindo: você é feliz com Jesus? Você é feliz? Você pode bater no peito e falar: eu sou feliz por conhecer Jesus? Aí você fala: mas que pergunta mais idiota. Se passarmos um filme agora, vou usar a vida do Roger, me permite? Do Roger. Todo mundo está olhando o Roger ali agora. Se imaginarmos o Roger sem o Espírito Santo, ele poderia estar numa sarjeta, ele poderia ser um drogado, ele poderia estar preso, ele poderia estar morto. Então, se olharmos, se tirarmos a unção do Roger e olharmos o Roger, Jesus, como que o Roger é infeliz? Como que o Roger está mal? Como que o Roger chegou nesse ponto? Porque a unção não está sobre ele. Mas quando o Senhor nos resgatou do pecado, Ele sabia que se Ele não chegasse naquele momento, poderíamos estar na sarjeta ou mortos. Estávamos mortos em delitos e pecados, é a palavra de Deus. Se o Senhor não estivesse em mim, só Ele sabe onde eu estaria agora. E assim com cada um de nós. Mesmo que seu corpo envelheça, o Espírito é jovem que está em você. Deus é jovem. Deus tem uma força jovem para você. Não esqueça disso. Ah, mas eu estou passando por isso. Jesus passou por isso também. Tudo que nós passamos, Jesus já passou e venceu por amor de nós. E para terminar, 3 perguntinhas aqui. Se alguém te falar: você salvou a minha vida, o que você diz? Mas como? Aquele dia que você orou por mim, eu estava deprimido, eu ia me suicidar. Mas você orou por mim, você salvou a minha vida. Aquele dia que você me parou, viu que eu estava nervoso, segurou na minha mão, falou: peraí, calma, vamos orar. Eu ia fazer uma besteira, Eu quero te agradecer, você salvou a minha vida. E quando nós nos expomos,
fazer a vontade de Deus, estamos salvando vidas, porque o braço, a mão de Deus na terra é você. Você é a mão de Deus. Se Deus resolver coçar as costas do Jean, Ele vai usar a sua mão. Ele não vai descer lá com a mão dele coçar as costas. Ele tem o filho dele aqui. Se Deus quiser usar você para dar uma palavra para Ele, Ele vai usar você. Nós somos a boca de Deus e a mão de Deus aqui na terra. É você. Estamos atentos e ligados a tudo de bom e de ruim que nos rodeia. Você está ligado, você está atento. Por exemplo, o que é o bom? É a palavra, o que você está ouvindo de bom. É o tempo que você tira para orar, para ler a Bíblia, é o bom. Você está ligado nisso? E de ruim? Quando eu saio na rua, quando eu vou para o meu trabalho, eu sei que o inimigo quer me catar. Então eu tenho me resguardado, eu tenho buscado no Senhor a proteção, eu tenho orado de manhã, eu tenho buscado a direção de Deus na minha vida. Eu estou ligado nisso. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Assim como Deus abençoa você, o diabo quer te catar. Põe isso na tua cabeça. É 25 horas querendo te pegar. E a última pergunta: eu quero ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Você paga o preço? O presente maior você já tem. Ele disse assim, quando o povo queria seguir Jesus, o Senhor falou para eles assim, falou, olha, a raposa tem seus ninhos, cada um tem sua casa, mas o Filho do Homem não tem aonde inclinar a cabeça. O que eu posso te dar hoje é algo aqui de dentro. Então o que as igrejas têm feito? Têm prometido fortunas, dinheiro, riqueza, prosperidade. Para quê? Para atrair o povo. E o povo, querendo coisas corruptíveis, não tem o foco no incorruptível, corre para as igrejas em busca dos bens materiais. Por isso que chega um culto de sábado, onde isso aqui podia estar lotado, a igreja podia estar cheia, porque aqui o Senhor tem nos dado o espiritual e nos abençoado. Muitos preferem lotar as igrejas que dão a esperança do material. E é assim que funciona. E como podemos inverter isso? Orando pelas pessoas, orando pela nossa família, orando pelos nossos amigos e convidando. Não cansa de convidar não. Convida uma, convida duas. No próximo culto você convida, no outro você convida, manda um zap, liga e ora. Dobra o joelho, Senhor, visita ele. Não permita que na hora que a semente caia, venha o inimigo e rouba a semente. Não permita. Amém. Eu estou passando a orar, né? Nem sabia do horário, mas estou passando a orar. Mas essa é a palavra, irmãos. A essência, a palavra é essa, que Deus tem falado ao nosso coração. E eu quero dizer uma coisa assim, do fundo do meu coração para vocês: busca mais, seja mais humilde, busca mais, fique sensível à voz de Deus. Deus pode falar com você no trovão, mas Ele fala na penumbra. Fica sensível, porque você tem o essencial que está aqui. Você está gerando como Maria no teu ventre, no teu coração. Quando o Senhor Jesus fala, eu não vou te abandonar, estarei com você todos os dias, o Espírito de Deus estará conosco todos os dias. A mesma unção que estava na carne, homem, filho do homem, do filho de Maria, homem, está em nós. Deus se fez carne e levou Jesus a cada lugar, ao sofrimento e às vitórias. Esse mesmo Espírito Santo está em nós. Ele soprou sobre nós o seu Espírito, a sua graça, a sua força. E é isso que nos faz
ter esperança, é isso que nos faz sorrir, mesmo que tudo vai mal, mas o presente já está ganho, o meu nome está no livro da vida, é isso que importa. Coronavírus, tudo bem, vamos respeitar, mas qual que é o problema? Eu tenho um Deus que é maior que o coronavírus, é maior que qualquer coisa. A hora que Ele me chamar eu vou, não vai ser o vírus que vai me tirar daqui. O cristão tem que ter essa mentalidade. Eu vivo pela misericórdia do Senhor. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Somente por isso. Vamos ficar de pé. O Senhor permitiu muita informação. Nós falamos um pouquinho de cada coisa. Procurei mencionar o que está na palavra, só o que está na palavra. A palavra de Deus é simples, ela levanta pessoas simples. Todos os profetas, todos os homens de Deus mencionados aqui, eram homens simples, homens que dariam tudo para ter o que nós temos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós somos privilegiados. Obrigado por cada jovem, por cada um de nós aqui nesta noite. Obrigado por aqueles que vão ouvir essa palavra pelas redes sociais. O Senhor é poderoso para mudar a história, Senhor. O Senhor mudou a história de todos, daqueles que eram franzinos, fracos, desprezados. O Senhor levantou essas pessoas e colocou na maneira que o Senhor quis. Abençoa cada um de nós nesta noite. Retira o trauma, o medo, a insegurança, a depressão, que é o mal do século, Senhor. As pessoas estão deprimidas porque não te conhecem, não estão grávidos do Espírito Santo, não estão gerando o Espírito Santo no coração, e o inimigo tem colocado elas em situações difíceis. Abençoa os teus filhos perdidos que estão comendo bolotas por aí, Senhor, que estão se drogando, se prostituindo, se perdendo, Senhor. Pessoas queridas que estão desviadas. Pai, em nome de Jesus, visita agora cada uma delas, Senhor. Derrama da tua graça, da tua misericórdia, e conserva, Senhor, o coração de cada um dos irmãos aqui presentes. Que essa palavra seja viva em nossa vida. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.